Na nossa última lição, falamos sobre o arrebatamento da igreja. Para algumas pessoas fica meio confuso se o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação ou no mesmo dia em que Jesus volta para o mundo, ou em que ocasião exatamente acontece em cada evento. Então vou falar nesta lição do momento em que a igreja sai do mundo arrebatada e acontecem o evento do anticristo dominando sobre a terra e a volta de Jesus subsequente. Vamos ver pela ordem para que possamos entender direito. O arrebatamento já passou. A igreja foi arrebatada e o mundo está em polvorosa. Pessoas perdendo entes queridos, pessoas não entendendo nada, algumas conseguindo entender porque tinham sido evangelizadas, tinham ouvido seus familiares falarem sobre o arrebatamento, então vão estar pensando realmente que houve isto. Enquanto outros, principalmente o anticristo, que já estará no mundo nesse tempo, só que ainda não dominando, procurará uma explicação que seja anticristã. Vão falar até de abdução. Essas terrestres que vieram buscar pessoas que não se conformavam ao domínio do anticristo, porque o anticristo já estará no mundo e estará já impondo certas ordens quando a igreja for arrebatada. A igreja, na verdade, ela foi fundada na 69ª semana de Daniel. Daniel profetizou, lá no capítulo 9 de Daniel, as 70 semanas que estavam impostas sobre o povo de Israel. Era uma profecia com cumprimentos estabelecidos, ordenados. Há algumas semanas que ocorrem até Jesus, e diz lá que no final das 69 semanas será morto o ungido, e então virão muitas tribulações. Israel seria destruída, Jerusalém, por um rei de um povo que viria sobre eles. Neste momento, a igreja então entra em ação. O Espírito Santo desce e começa o evento da igreja no mundo. A igreja agora é o povo de Deus. É com a igreja que Deus trata e é pela igreja que Deus é recebido pelos homens. A pregação do evangelho ocorre, a igreja cresce, passa-se o tempo, mas Jesus não estabeleceu a data da sua volta. Por quê? Porque agora tudo está nas mãos da misericórdia de Deus, que vai prolongando um pouco mais de tempo cada vez com a igreja para que mais pessoas se salvem. Mas finalmente o evento haverá de ocorrer. E quando for ocorrer, quando Deus resolver que vai voltar a tratar com as 70 semanas de Daniel, ele retira a igreja do mundo. Por isso é que a igreja tem que sair antes que comece a ocorrer a 70ª semana de Daniel, profetizado para o povo de Israel. Quando a igreja sai, Deus se volta para o povo de Israel. Começa a tratar com eles. E o que acontece? Israel, que espera também o seu Messias, vai ver no anticristo o seu Messias. Vai entrar em acordo com ele, tudo vai estar muito bem. O anticristo vai oferecer, inclusive, a construção do templo para que eles possam aceitá-lo de maneira óbvia. Eles querem, o que mais querem é a construção do templo. Essa semana, que é a última semana, a gente tem que considerar cada dia da semana um ano. Então serão 7 anos em que eles estarão em acordo. Daniel 9, 20 a 27 fala tudo sobre a profecia. Você pode estar lá olhando e lendo o que Daniel fala sobre a profecia. Diz lá também que no meio da semana, isto é, 3 anos e meio, após o acordo de Israel com eles, talvez já tenha construído o templo até, Israel percebe a falsidade do anticristo. Por quê? Porque o anticristo deseja entrar em Israel, Jerusalém, no próprio templo e assentar-se ali como se fosse o próprio Messias de Israel. Mas como ele sabe que o Messias é Deus, apenas os israelitas não sabem, ele quer ser Deus também, como Jesus seria no caso de entrar na Cidade Santa. Então o acordo é quebrado. Israel não aceita a imposição do anticristo como Deus, seu Deus, Yahvé. O acordo é quebrado e o anticristo então ataca Jerusalém. É este o tempo de sofrimento que vai acontecer no final das 70 anos de Daniel. A igreja precisava ser arrebatada para que o anticristo se manifestasse. Isso a gente pode até ler um texto rapidinho,
quando diz aqui sobre o arrebatamento, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz no capítulo 2, verso 6, e agora vocês já sabem o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria, está se referindo ao anticristo. E o que é que o detém? Com efeito, diz ele no versículo 7, o mistério da iniquidade já opera, quer dizer, já está presente no mundo, e aguarda somente que seja afastado aquela que o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Aí será de fato revelado o iníquo. Quando a igreja for arrebatada, é preciso tirar do mundo aquela que o detém. E 1 Tessalonicenses 5,3 vai dizer lá também, 5,3 diz o seguinte, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas este paz e segurança é o anticristo que está oferecendo. E quando o mundo estiver pensando nesta paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, mas principalmente repentina destruição sobre Jerusalém, sobre Israel, que vai quebrar o acordo com o anticristo e vai ser atacado por o anticristo e as nações que o apoiam. Mas essa repentina destruição virá também sobre o anticristo logo depois, quando Jesus voltar. Aí ele vai contra-atacar por Israel. E então, e aí vai ocorrer, depois das 7 semanas, o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Quando dizeis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem é que o traspassaram? Senão os próprios romanos, que furaram ele com uma lança, Israel, que o levou à cruz, que o condenou à morte, todos o verão. Este evento é descrito também por Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, ele diz, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Eles vão começar a agradecer a Deus pela sua vinda, que vai salvá-los da destruição final, e vão suplicar-lhe perdão, porque olharão para aquele a quem transpassaram. O mesmo texto que nós vimos em Apocalipse. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. E o versículo 4 do capítulo 14 ainda de Zacarias diz, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Os seus pés descerão em Jerusalém, exatamente no Monte das Oliveiras, que era o monte preferido por Jesus para dali ver Jerusalém. Ele virá corporalmente, portanto, humanamente falando, ele não estará tendo visão, além daquela visão que ele vai ter do Monte das Oliveiras. E ao descer ali, ele irá até Jerusalém e iniciará o seu reino milenar, o reino de Jesus Cristo, por 1000 anos. Mas veja que interessante. Quando ele descer, a Bíblia diz que todo olho o verá, mas ele vai vir o próprio Jesus humano, não vai ter condições de toda a terra vê-lo ao mesmo tempo. O que é que a gente pode imaginar isso? Para mim, não há nada como as transmissões via satélite. Quando Jesus surgir nas nuvens, o outro lado do hemisfério que não vai poder ver essa visão da sua chegada, vai vê-lo pela TV. E todo olho o verá ao mesmo tempo. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, Zacarias 14 diz, inclusive, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E o versículo 13 de Zacarias 14 diz, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E o Senhor aqui está em letras maiúsculas, o que significa que a palavra original é Yahvé. Portanto, não há a menor dúvida de que aquele que vai descer sobre o Monte das Oliveiras é o próprio Senhor Deus, o nosso Yahvé dos exércitos. O Senhor Yahvé, então, estará descendo e inaugurando o seu reino milenar. E nós já estaremos no céu. Alguns acreditam que a igreja desce para reinar. Não, Jesus vai reinar com o povo de Israel. E o evangelho do reino será pregado até por anjos nesse período. Isso a gente pode ver em outras ocasiões. Mas a igreja arrebatada já está na eternidade. Para ela já começou as bodas do Cordeiro e ela já está inaugurando o reino eterno com Cristo. Isso requer entendimento, porque Jesus vai estar no mundo, ainda no tempo, mas na eternidade
tudo já está ocorrendo. Deus abençoe.